Você já teve a sensação de que está tudo fora do lugar em sua casa, em sua vida? Acredito que assim como eu, você já teve essa sensação. Por esse motivo, o meu convite hoje é para que você coloque em ordem a sua casa. Vem comigo? Deus tem coisas grandes para realizar em nossas vidas. Olá, mulheres, sejam bem-vindas ao meu canal. Sou Rose de Sá e é com muita alegria que iniciaremos hoje mais um propósito de oração. Por esse motivo, hoje nós vamos refletir sobre um tema muito importante. Mas antes de iniciarmos essa reflexão, eu quero te pedir, deixa aqui o seu like e se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Meu objetivo aqui é levar essa palavra para o maior número de mulheres possível. É inspirar cada uma delas que me segue aqui a viver o seu propósito de vida. No livro de 2 Reis, no capítulo 20, nos versos 1 e 2, a palavra nos conta a história de Ezequias e nos diz assim: Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Para compreendermos de fato essa palavra, precisamos entender quem foi Ezequias. Vamos lá em 2 Reis 18, dos versos 1 ao 7. A palavra diz assim: No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Ezequias foi um dos maiores reis de Judá. Assumiu o trono aos 25 anos de idade e conduziu o povo de volta para Deus. Ezequias fez o que era reto ao Senhor. A Bíblia declara que nunca houve em Judá um rei igual a ele. Ele foi um grande líder do Antigo Testamento. Mas apesar de toda a sua trajetória, nem tudo na história de Ezequias terminou bem. A sua história está retratada nos capítulos 18, 19 e 20 de 2 Reis. Quando você tiver um tempinho, dá uma lida nessa história, será bênção para você. Quando lemos a expressão naqueles dias, ele se refere à invasão dos assírios a Judá. Os assírios eram inimigos de Deus e naquele momento, Judá e Jerusalém eram fortemente ameaçadas. E além de todo esse cenário, Ezequias estava enfrentando uma doença muito grave. E ele recebe da parte de Deus a notícia de que morreria. É importante destacar aqui que Ezequias não adoeceu por estar em pecado. Ele era fiel ao Senhor. Porém, sabemos que fidelidade a Deus não significa ausência de problemas. Queremos acreditar que nossas vidas estarão livres de provações e dificuldades se andarmos corretamente diante do Senhor. Mas aqui está um homem cuja fidelidade está prestes a ser recompensada com a morte precoce. Pois é, parece contraditório, não é? Mas Rose, o que significa mesmo pôr a casa em ordem? Você já imaginou uma casa de cabeça para baixo? Pois é, vivemos em tempos em que a família perdeu a referência de ser um lar. E está tudo de pernas para o ar. As pessoas não gostam mais de ficar em casa. O casamento tem sido desvirtuado, a maternidade tem sido desvalorizada, enfim, vemos a cada dia a família perdendo a sua real importância.
poucos sabem o que é de fato uma família. Eu quero agora que você reflita comigo. Como está a sua casa hoje? O que você precisa colocar em ordem? Talvez nesse momento você se sinta uma fracassada como mãe, como mulher e não sabe como consertar as coisas. Talvez tenha algum esposo aqui me ouvindo e também se sinta um fracassado. E esteja a se perguntar: o que eu devo fazer? Como poderei colocar a minha casa em ordem? Por onde posso começar? Colocar a casa em ordem significa resolver todas as pendências dentro do nosso lar. E isso, de fato, pode ser uma tarefa muito difícil para algumas de nós. Mas eu creio que Deus nunca faz nada em vão. Certamente havia alguma coisa na vida de Ezequias que ainda precisava de um conserto. Mas e você? Será que você pode imaginar o Senhor te dizendo: chegaram ao fim os teus dias, organize a tua casa, porque você vai morrer? Seria algo muito difícil, não é? O Senhor está nos chamando hoje, nos dando uma grande oportunidade de acertarmos algumas coisas em nossas vidas. Nossa vida é breve, mas cedo ou mais tarde partiremos dessa terra. Não há como escapar dessa sentença, mas podemos, a partir desse momento, ter um novo posicionamento diante daquilo que o Senhor espera de nós. A palavra nos mostra que Ezequias era um homem de fé e sua atitude mediante essa situação foi apenas uma. Ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias sabia que nada, absolutamente nada é difícil para o Senhor. Somente Ele tem o poder de acrescentar mais ou menos tempo à nossa vida. E com muita humildade, ele suplica ao Senhor. Vejamos o que está escrito em 2 Reis, no capítulo 20, do verso 3. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. É nítido que ele estava passando por uma grande tribulação. E não era apenas uma tribulação física. Ele estava sendo atacado por um rei chamado Senaqueribe, rei da Síria, que queria destruir, arrasar, acabar com Jerusalém e destruir o povo de Deus. Portanto, ele passava por uma tribulação externa, mas ele tinha também uma tribulação interna. Ele fora acometido de uma doença mortal. Porém, Ezequias conhecia o seu Deus. Ele sabia o poder da sua oração e sabia que a sua oração poderia anular todo e qualquer ataque que ele estivesse sofrendo. Assim é em nossas vidas. Podemos até estar sendo atacadas dentro dos nossos lares, em nosso trabalho, em nossos negócios, em nossos relacionamentos, mas se soubermos o poder da nossa oração, a usaremos como uma arma poderosa, conscientes de que a vitória é certa. Vejamos o que está escrito em 2 Reis, no capítulo 20, dos versos 4 ao 6. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração e ouvi as suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo, acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Havia um decreto divino que dizia: Ezequias, chegou o seu fim. Mas uma oração mudou o decreto de Deus. Deus anulou o seu veredito. Eu quero enfatizar aqui que a oração pode acabar com a mais terrível tempestade da sua vida. Deus pode reverter qualquer situação, por pior que seja. Deus pode modificar as coisas a nosso favor, porque a oração sempre prevalece. O diagnóstico humano de Ezequias era uma enfermidade mortal. Porém, Deus se compadece daquele servo fiel. Ele era um bom homem e foi um excelente rei. O Senhor, além de curá-lo, concedeu a ele mais 15 anos de vida. Mas o Senhor deu uma ordem que, infelizmente, Ezequias não obedeceu. Ezequias viveu mais 15 anos, porém ele não colocou em ordem a sua casa.
Assim como nós, ele era um ser humano limitado e imperfeito. O Senhor deu a ele uma única oportunidade de orientar sua família sobre a sucessão do trono. Deu a oportunidade de certamente tomar providências em relação a algumas coisas em sua casa. E isso certamente era algo para que ele fizesse diligentemente, com muito zelo, compreendendo a importância dessa ordem. Nesse período, Ezequias se encontrava com 39 anos de idade. Ele já tinha governado 14 anos. É possível que ele não tenha feito até aquele momento nenhum planejamento sobre a sua sucessão. E isso era muito importante para a paz de Israel, para a paz daquela nação. Deus estava se referindo a organizar a sua própria vida, sua casa, seu lar e o reino de Israel. Apesar de toda a fidelidade a Deus em sua vida e na missão que ele julgava ser a mais importante, que era governar, liderar um povo, ele estava falhando na maior missão que Deus havia lhe concedido: cuidar da sua casa, para que outras gerações pudessem receber o seu legado como um homem que teme ao Senhor. A casa de Ezequias estava em desordem, senão Deus não tinha dito para ele pôr em ordem. E o Senhor estava dando a ele uma oportunidade de organizar a sua vida familiar. Muitas de nós estamos como Ezequias. Há muitos lares desestruturados, desequilibrados e fora dos princípios que Deus estabeleceu em sua palavra. E por isso, infelizes. Deus não se agrada disso. Ele quer que vivamos bem em família, que marido e mulher se amem, se respeitem e mantenham o seu matrimônio sem mácula. Que os filhos amem e honrem seus pais, que irmãos vivam em união. Tudo isso são princípios para a organização de uma família, para a organização de uma família que deseja ser abençoada por Deus. Mas o que vemos hoje é uma grande bagunça, uma desordem em muitos lares que tem trazido muitas dores para toda a família. Algumas pessoas estão com a vida totalmente bagunçada, um verdadeiro caos. Famílias destruídas, cheias de dívidas, que já não sabem mais o que fazer. É preciso pôr em ordem a sua casa. Ainda que pareça impossível, saiba que com a ajuda de Deus, tudo é possível. O rei Ezequias, ao receber aquela palavra profética, virou o rosto para a parede e levantou um clamor a Deus. Ele fez uma oração fervorosa e declarou que era um servo fiel e íntegro de coração, que tinha feito o que é reto diante do Senhor. E isso tocou o coração de Deus e o milagre aconteceu em sua vida. Portanto, vemos que a fidelidade, a integridade e a retidão para com Deus atrai a glória, o poder e os milagres do Senhor. Deus ouve a oração daqueles que estão com a vida espiritual organizada. E eu quero te perguntar nesse momento, como está a sua vida espiritual? Você tem lido a Bíblia, tem orado, tem buscado se santificar? Você tem sido fiel a Deus e à sua família? Precisamos colocar em ordem a nossa vida espiritual, arrepender-nos dos nossos pecados e nos convertermos ao Senhor. A oração de Ezequias foi mais poderosa do que a profecia, e assim a sua vida foi poupada e ele teve tempo para organizar a sua vida, sua casa. Deus concedeu a ele mais 15 anos de vida. Infelizmente, Ezequias não deu ouvidos à voz do Senhor. E em 2 Reis, no capítulo 21, dos versos 1 ao 18, a palavra nos mostra o quanto Ezequias fracassou na ordem que o Senhor deu. Eu não vou ler todo o texto aqui para que o vídeo não fique muito longo. Mas Ezequias não deixou um legado de paz para sua família e, consequentemente, para as futuras gerações. Ezequias não se importou com o que o Senhor havia ordenado para ele. E passados os 15 anos, ele morreu. E o seu filho Manassés assumiu o trono aos 12 anos de idade. O que nos mostra que quando Ezequias recebeu a ordem de pôr a sua casa em ordem, ele ainda não havia nascido. Manassés governou durante 55 anos e fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor. Ele reconstruiu altares idólatras que seu pai havia demolido, construiu altares para outros deuses no templo do Senhor, chegou a queimar o corpo do próprio filho em sacrifício aos deuses. Ele fez tudo o que o Senhor reprova, provocando a ira de Deus. E esse legado Manassés passou para as futuras gerações, trazendo dores e destruição para o povo de Deus. Tudo isso
porque um homem de Deus não obedeceu à ordem do Senhor. Tudo isso porque um homem que temia ao Senhor não se preocupou com o legado que deixaria. E isso é lamentável. Mas, infelizmente, essa não é apenas uma realidade na vida de Ezequias. Muitas de nós que servimos ao Senhor, que andamos com Ele, estamos preocupadas com inúmeras coisas, menos com a nossa casa. É tempo de despertarmos. É tempo de refletirmos sobre o que temos plantado dentro dos nossos lares. O que temos plantado no coração dos nossos esposos e dos nossos filhos. Depois será muito tarde. O Senhor disse para Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te curarei ao terceiro dia. Subirás à casa do Senhor. Por esse motivo, Ezequias ainda viveu mais 15 anos. E o Senhor o livrou dos seus inimigos. Que nós possamos, enquanto mulheres de Deus, orar como Elias, mas ter um posicionamento diferente do que ele teve. Quando colocamos a nossa casa em ordem para com Deus, o Senhor nos ouve, vê nossas lágrimas, nos cura, dá vida em abundância e faz o impossível por nós. Mas a nossa parte, somos nós quem precisamos fazer. Infelizmente, nos tornamos religiosos demais. E para muitos o que importa é quem está do lado de fora. Falo isso porque inconscientemente eu estive assim um dia. Achava que para servir a Deus eu precisava estar na igreja todos os dias, sendo que muitas vezes eu negligenciava a minha casa. Eu não estou dizendo com isso que não devemos ir à igreja. É necessário estarmos em comunhão com a nossa família e os nossos irmãos. Estarmos na casa do Senhor, mas não podemos colocá-la acima da nossa família. Primeiro, vem o nosso relacionamento com Deus, depois a nossa família e depois a igreja. Essa é uma ordem que não pode ser alterada, mas é o que nós mais vemos acontecer. E se assim for, a nossa casa estará como a casa de Ezequias. E o legado que deixaremos para os nossos filhos será de destruição. Os nossos filhos não sentirão o desejo de estar na casa do Senhor, porque muitas vezes nós os abandonamos para estarmos lá. Assim como não podemos deixar o dinheiro, a fama, o sucesso profissional em primeiro lugar. E essa tem sido uma realidade avassaladora. Precisamos voltar atrás, mulheres, reconhecer nossas falhas, nossos pecados, nos arrepender e mudar de atitude. Ainda está em tempo. O Senhor tem perdão para nos dar e uma nova oportunidade para refazer os caminhos e consertar o que precisa ser consertado. Pôr em ordem a nossa casa. O que está em jogo aqui é a nossa eternidade, a eternidade da nossa família, e esse é um assunto muito sério. É nesta vida que determinamos onde passaremos a eternidade. Nossa vida aqui é passageira. Não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos quando seremos chamadas a estar com Ele. Então, não há tempo a perder. E hoje eu estou aqui para te convidar a nessa semana caminhar comigo nessa jornada. Vamos juntas percorrer o caminho que Deus traçou para nós. Vamos colocar a nossa casa em ordem. Se você tem uma amiga que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo com ela. Aproveite e ative o sininho para receber as notificações, para que o YouTube te avise quando eu postar o próximo vídeo. Um grande abraço e até amanhã.